Então eu queria fazer essa conexão, eu queria falar como que tem aí a Carmen, psicóloga ou estudante de psicologia. Estudante. A Carmen é gerente de contas corporativas e que é um trabalho que efetivamente vai lidando ali com grandes clientes. E a Carmen é instrutora, professora de yoga. E como que elas se entrelaçam, como que elas surgem? Se integram, né? Isso, como que elas surgiram e foram se integrando. Tá. Sim, na verdade, eu acho que eu sempre tive 3 coisas que me acompanharam durante a minha vida. Uma era a vontade e o prazer de fazer atividade física. Outra era o interesse pelo comportamento humano. E outra era a curiosidade e a necessidade de uma busca espiritual. Então, essas 3 coisas sempre andaram comigo desde muito nova. Eu tive algumas perdas, assim, né, afetivas, muito nova. Minha avó dizia que eu era precoce na vida. E que, por sinal, eu fui criada por 2 mulheres muito fortes e que trouxeram para mim, sim, uma bagagem espiritual forte, uma mensagem de fé muito grande, enfim. E aí perdi uma grande amiga, perdi algumas pessoas muito novas e comecei com alguns questionamentos do tipo, como que é isso? A gente vem, é bom, é ruim, no final vai todo mundo para o mesmo lugar, acabou a vida, acaba aqui, enfim. Eu comecei realmente a sentir a necessidade de uma busca espiritual e comecei a não me encontrar muito aonde eu mais tinha tido contato até aquele momento, que isso aí foi em torno dos meus 14, 15, 16 anos, por aí aproximadamente. Nessa época, contato com que religião? Contato com catolicismo. Na verdade, assim, eu fui criada numa família católica, fui batizada, porém, assim, a minha avó já tinha um outro caminho que ela trilhava paralelo a isso na espiritualidade, no espiritismo, exatamente. Então, assim, ela já trazia para a gente aquele olhar de que não precisava ser uma coisa rígida, né? Mas fato é que eu fiz primeira comunhão e tal, mas de verdade, assim, eu já não me encontrava, não me satisfazia as respostas que eu para as respostas que eu buscava, as que eu encontrava dentro do catolicismo. Então, aí eu comecei uma busca, eu comecei a conhecer, né, e fui conhecer de tudo mesmo. Eu fui na Umbanda, eu fui jogar búzios, enfim, eu comecei realmente a ter uma busca espiritual. Então, isso me acompanhou ao longo da minha vida. Paralelo a isso, eu sempre tive o interesse, né, de estar entendendo como que a gente funcionava, né, por que as pessoas agiam de uma determinada forma, com base em coisas que elas tinham vivenciado, ou seja, coisa do comportamento humano mesmo, né. E aí, com o passar da vida, né, me tornei mãe muito nova, tive meu primeiro filho com 23 anos, quer dizer, muito nova em termos, né. Tinha 23 anos, tive meu primeiro filho, o Eduardo, e aí já acabei assumindo algumas responsabilidades. A gente é obrigada a crescer quando vira pai e mãe, né? Não tem jeito. Então, assim, me tornei, né, uma pessoa já mais focada, responsável. Tinha lá os meus sonhos de construir uma família, né? Aquela coisa. E com o passar do tempo, acabei entrando para a Telecom e eu vivia muito num cenário onde a minha vida era realmente focada 100% ali em torno do meu núcleo ali, dos meus filhos, para a gente realmente estar, né, trabalhando aquela família, enfim, dando uma base sólida para eles. Mas num determinado momento da minha vida eu passei por uma situação bastante difícil, eu acabei contraindo um câncer de garganta. Quantos anos? 47. 47. 5 anos atrás. Eu identifiquei um câncer de garganta. E eu tinha perdido a minha mãe 2 anos antes. Minha mãe era uma pessoa que eu amava absurdamente, amo ainda, né? Absurdamente. E a minha primeira luta ali foi desconstruir o que eu tinha visto, ela vivenciar em 6 meses, porque ela se foi em 6 meses. Também de câncer? Também de câncer, não do mesmo tipo, mas sim de câncer. E isso era um desafio não só para mim, como para minha família, porque, né, todos nós havíamos experienciado aquela dor muito recentemente. E estava ainda muito latente, né? Imagino. Mas a partir daí, né, eu comecei, obviamente, né, a focar toda a minha energia na minha cura, né? E hoje eu entendo que eu
usei toda a minha bagagem espiritual naquele momento. Eu meditei sem saber que estava meditando. Enfim, tem coisas assim que Nessa hora não tinha surgido yoga ainda na não sua tinha o yoga na minha vida, né? Mas já tinha telecom muito forte, eu já era gerente de contas já há bastante tempo. Eu fiquei 13 anos numa grande operadora, fiz uma passagem curta por outra e estou há 9 anos numa outra, que é a que eu ainda, né, atuo. E nesse momento eu tinha uma campanha de vendas, rapidamente, assim, uma história curiosa. Tinha uma campanha de vendas naquele momento, onde a imagem era uma montanha, e se dizia, pega toda a tua energia, coloca na mochila e vai até o topo da montanha para alcançar os teus melhores resultados. Quando eu olhei para aquela campanha, eu falei, a minha energia nesse momento, né, e a minha campanha é da minha cura, né? E eu comecei num processo de radioterapia e quimioterapia diário, constante, né? Ao longo do tratamento eu tinha os dois tratamentos. Então eu saía da quimio e eu ia para a rádio. E eu ainda tinha uma questão, que eu tinha uma claustrofobia. Uhum. E para você fazer a rádio num câncer de garganta, você tem que ficar com uma máscara que te prende por vários ganchinhos, para o raio ser milimétrico ali, não atingir, enfim, né? Tireoide, enfim, para te preservar mesmo. Mas aquilo para mim já era algo assim que me deixava numa ansiedade muito grande, né? E eu, para começar, equipe médica toda no lugar, porque eu não conseguia, eu me tremia de cima a baixo. Falei, uma pessoa chegou do meu lado e falou assim, Dona Carmen, é muito rápido. Se a senhora conseguir ficar por 10 minutos, a gente acaba a sessão. Aí eu olhei para ela e falei, então faz o seguinte, sai todo mundo, me dá a máscara, fica só você para fechar, e na hora que eu falar, você sai logo, faz logo, e assim que acabar, entra e me solta. Ah, tá bom. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Fechei os olhos, falei, bota os ganchos. Botei, falei, fechei os olhos. Falei, bota. Aí ela foi, colocou os ganchos, saiu, e aí eu falei, Deus me ajuda. E eu comecei a cantar mentalmente uma música, que era aquela... Entra na minha casa, entra na minha vida. E eu fui mentalizando Jesus, chegando na minha casa, abençoando minha família e curando todas as minhas feridas, né? Enfim. E quando acabou a música, ainda não tinha dado tempo de acabar a sessão. E eu tinha recentemente, olha isso, eu tinha escutado uma música da Isa, que a letra era fortíssima. E ela me tocou para o que eu estava vivendo, que, acredite ou não, era Bom de Pesadão. E ela fala, vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar, enfim. E aí depois do Entra na Minha Casa, entrou o Bom de Pesadão. Entra na Minha Casa com o Bom de Pesadão da Isa. E incrivelmente, assim, quando ela falava, eu levanto a mão pro alto e grito, vem do bonde, eu chegava no topo da montanha, porque aí eu comecei a escalar aquela montanha. Ah, mentalmente. Da campanha. E aí, quando chegava no topo da montanha, eu visualizava meus filhos, minha família, meus amigos. Nossa, era uma meditação que você estava fazendo ali. Exatamente isso que eu estou querendo te dizer. Então, assim, eu via todo mundo e a gente comemorava a minha vitória. E exatamente nesse momento, acabou a sessão. Vou falar para você que eu repeti a mesma música, a mesma meditação. O mesmo mantra diariamente no meu tratamento. E eu ganhei a campanha. Você acredita que eu também ganhei a campanha? Sério? De vendas, né? Mentira! Não sei porque eu mentalizei ela tantos dias. Né? Fazendo químio, fazendo rádio. Fazendo químio, fazendo rádio, ainda ganhei a campanha também. Ganhou a vida. Eu ganhei é engraçado que eu tenho como um troféuzinho dessa campanha, que é a montanha, né? Onde você conseguiu chegar no ponto mais alto do topo, enfim. E foi a minha cura, né? Que assim, além disso, né, os médicos falavam que o meu pescoço ia descascar, meu pescoço não descascou, que quando chegasse na 10ª sessão eu não ia conseguir comer, eu falava, eu vou comer, queriam que eu colocasse uma sonda, falei, não quero colocar, eu vou comer, não, mas depois você não pode botar, porque se fizer a cirurgia, a tua imunidade já vai estar baixa, você pode, no ato de fazer um procedimento cirúrgico, acabar contraindo alguma outra coisa. Não, vou até o final. Ah, você chegou a fazer cirurgia também? Eu fiz antes da químio, eu fiz 2 cirurgias. Primeiro eu descobri um nódulo.
Aí desse nódulo, na retirada do nódulo, na cirurgia, o patologista deu negativo para câncer. 15 dias depois eu entro na internet e estava lá. Carcinoma. Eu quase caí da cadeira, trabalhando. Falei, caraca, como negativo, né? Fui pro médico, estava errado o laudo do patologista e era positivo. Cara, então você teve um pico de felicidade, de alívio e na segunda uma derrubada. Exatamente. Tá. E aí passamos pelo mantra ali, fizemos a radiologia e aí entra a yoga. Então, aí quando eu acabei o tratamento, né? Quando você passa por um processo como esse, você acaba reavaliando a tua vida inteira. Isso aí é, assim, inevitável. Todas as pessoas que eu converso... Fala, Marcelo. Posso, antes de entrar no yoga, fazer uma pergunta? Claro. Homem ou eu, né? Isso é engraçado. Quando eu era garoto, fui fazer uma mudança, tinha uns 20 e poucos anos. Já faz um tempo. Muito. Não, um tempinho. E fazendo a mudança ali e tal, eu senti uma dor. Não, uma dor nas costas. Uma dor como se fosse uma agulha entrando aqui nas costas. Aí fui no banheiro, fui urinar, saiu sangue. Garoto, né? A primeira coisa que me veio na cabeça, tô morrendo. Você urinar sangue, cara, acabou o mundo, né? E por que eu tô colocando essa situação? Porque foi dramático, né? Em algum momento ali meu ego falou, isso é muito grave, né? Esse sintoma, você urinar sangue é muito grave. E nem era cálculo renal. Mas eu queria saber de você, porque eu acho que não tem nada mais terrível para quando você está inconsciente, né? Provavelmente depois dos seus estudos aí e de tudo que você encontrou, isso ficou mais fácil. Mas de enfrentar a morte, né? Porque você perdeu a sua mãe 2 anos antes, com a mesma doença, e quando você recebe a notícia, você encarou a morte ali, né? Nesse momento, o que o teu ego falou para você? Aquela voz interna na cabeça. Meus filhos não podem sentir a dor que eu senti. Foi exatamente isso. E assim, foi aonde eu me agarrei. Tinha dias que era difícil realmente de comer e eu me obrigava a sentar na mesa com eles e eu olhava para minha filha e falava e pensava, né? Essa aqui é pela tua formatura. Olhava para o meu filho e pensava, essa aqui é pelo teu neto que eu vou ver. Então, desde o primeiro momento, você falou, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer.